Boa noite, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conect Ceia. E eu já peço para você, sempre peço para você não esquecer, para ficar fixo aí nessa sua cabecinha, irmão. Se liga, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não fique de fora de nenhum episódio. E também dê um like para fortalecer a nossa irmandade aí, né? Por favor, nos ajude aí. Hoje eu queria apresentar o nosso convidado para lá de especial, um pastor que eu conheço há muitos anos, é um amigo querido que nós temos. Nós vamos saber um pouco da sua história, de como ele começou a sua jornada. E sem mais delongas, pastor Ricardo Vidal, seja muito bem-vindo, Obrigado. pastor. Que prazer, que bom que o senhor aceitou o nosso convite, é uma honra. Como eu falei, eu conheço o senhor já há muitos anos, a sua família, então a gente tem um carinho todo especial pelo senhor, pela sua família, e é um prazer lhe receber aqui. Pastor, eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso papo. Como o senhor começou a sua jornada? Como o senhor entrou no ministério? Haja vista que o senhor é um contador, né, de profissão. Sim. E como é que foi essa mudança, essa escolha, o seu chamado? Como é que o senhor vê essa sua jornada, pastor? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Amém, Pra mim pastor. é uma honra fazer parte desse projeto e eu fico pedindo a Deus que isso aqui tenha repercussão, que gere vida naqueles que assistem e que muitos likes, que milhares deles surjam em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Bem, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador com 6 anos de idade, na minha casa. Novinho, né, pastor? Garotinho. Não que isso seja agora, por favor. Acho que o senhor está né, bem jovial. Pois é, eu ainda me lembro, né? Eu não consigo me lembrar. Eu consigo me lembrar. 6 anos de idade, no Marajó, na nossa casa. Com 9 anos, eu estava lendo o Novo Testamento, aquele Novo Testamento do Gideões Internacionais. E a gente vê geralmente nos hotéis, né? Isso, exatamente. Aquele pequenino cinza, estava balançando na rede, era uma tarde, quando eu ouvi pela primeira vez Deus falar comigo. Me trazendo ao meu coração, eu tinha 9 anos, a convicção de que eu iria para a obra, de que eu seria pastor. Bem, muita coisa aconteceu. Com 9 anos mesmo, vim embora para Belém e nunca mais voltei para casa. Passei um tempo sem congregar, passei um tempo como crente Raimundo, com o pé na igreja e o corpo todo no mundo. Eu era crente de férias, da época das férias, porque era o inverso, né? Entendi. Quando eu voltava para casa de férias, aí eu me reconciliava, tomava Santa Ceia e passava um mês sendo crente. Quando eu voltava para cá, daqui a pouco eu estava de novo na mesma situação. Sua família toda era evangélica ou só o senhor, Não. Papai e quase somos 7 irmãos, 6 deles, eu e mais 5, todos nós. Mamãe não, e uma das minhas irmãs, que coincidentemente nasceu no mesmo dia do mês, em ano anterior, bem antes de mim, 15 de setembro, também nasci nesse dia. Ela acompanhava a mamãe para o catolicismo. Papai nos levava os outros todos para a igreja evangélica. Que história. Pois bem, então a minha chamada se deu ali, com 9 anos. Vim para cá, a nossa igreja, a igreja que eu congregava, ela sempre encorajava. Eu me lembro que eu participei de tantas conferências, seminários, simpósios, cruzadas. Tinha muito, né, pastor? Eu me lembro assim que nos anos 80, eu me recordo muito de estádio cheio, exatamente. né? Então, quando tinha um simpósio de missões, eu comecei a sentir desejo de ir para a Índia. Eu chorava pela Índia, pastor. comecei a pesquisar a respeito da Índia. Eu acho que tu vai te recordar que houve um tempo, um movimento da Jocum com os navios, dos o Doulos navios. e o Logos. Eu me recordo de um que a minha mãe sempre levava, que tinha, eu me recordo do navio, só não lembro do nome, mas eu me recordo do pastor que trouxe esse navio, que era Randall.
Randall, o nome dele, pastor. Já é Aham, falecido, já é sim, falecido. sim. E eu me recordo Pois muito. bem, então tinha lá os livros, funcionavam as livrarias, e tinha Sim, também um livro, eu não sei se eu ainda tenho esse livro em casa, em que tinha a história das nações, que e aí eu legal, procurava logo a Índia, que era o que eu queria, né? que Eu legal, queria pastor. muito. Toda vez que um desses missionários Uhum. havia uma cruzada, algum estudo, e chamavam quem tinha chamada à frente para receber oração e tudo mais, eu sempre ia e orava pela Índia. Que legal, pastor. Assim, assim a coisa começou. Assim a minha chamada desde tempo. Quando eu me entendi assim que eu Uhum. podia namorar, comecei, foram poucas, graças a Deus, isso me livrou de mais desvio, graças a Deus. Eu dizia para as moças com quem eu namorei: você está namorando com o pastor, você Eu vai já casar. Eu profetizar, dizia hein? isso. Amém. Você vai casar com o pastor. Você tem condições de ser esposa do pastor? A minha esposa, ela pode testemunhar isso. Eu Confirmar. sempre dizia isso. Você está namorando com o pastor. Você vai casar com o pastor? Você tem condições de suportar essa lida, Amém. não é? Então eu sempre falei disso. Quando, na nossa igreja, na igreja que eu estava, um dia eu tive uma visão. Eu digo assim que toda a minha trajetória cristã, eu acho que se passar de uma mão, assim, o número de visões espirituais, assim, de ver o que Nossa, pastor. que eu tive, talvez passe de o número de dedos que eu tenho numa mão. Incrível. E nesse dia eu estava no culto, naquela antiga Sim. igreja, Uhum. e eu vi um povo, eu estava de olho aberto, olhando para o altar. Estava acontecendo o culto e eu vi um povo que não era o povo daquela igreja. Por quê? Porque lá nós adorávamos sentado. Ninguém batia palma, Incrível. ninguém levantava a mão. Então, quando te levantava, era para orar, via de regra. Não tinha essas celebrações que nós temos Sim. aqui. Sim. Eu tive aquela visão e eu fiquei pensando, isso é coisa da minha cabeça. E eu fechei meus olhos e eu continuei vendo. Isso demorou por algum tempo, assim, alguns minutos, né? Sim. Vendo de olho aberto e de olho fechado. Eu guardei isso no meu coração, não sabia o que era, não entendia. Quando nós casamos, um dia o meu irmão, pastor Gedilson, ele tinha saído da igreja naquela época, daquela Sim. igreja, Sim. e ele não sabia para onde ele andava. Um dia o meu irmão disse assim para mim: Mano, eu fui numa reunião onde o pastor Gedilson estava e vai ter domingo de novo. Foi a primeira reunião lá no clube de engenharia. O Ah, meu irmão, Nelson, sim. me falou e eu disse para ele: eu vou contigo. E nós fomos. Nós não tínhamos carro, morávamos na Sacramento, pegamos um táxi, chegamos lá já atrasado, o culto estava para começar, a sala, o auditório super lotado, não tinha cadeira. Eu me lembro benzinho, quando o pastor me viu, me recebeu, tem que arranjar uma cadeira para o Vidal, eu sei o quê, para sua esposa. Arranjaram uma cadeira, acho que foram buscar na cozinha, porque era uma cadeira de madeira, o auditório daquele, só podia ser. Sentamos e ficamos esperando começar. De repente, a Ione, eu me lembro bem Ione, sim, a sim. Ione disse assim: Boa noite, irmãos. Quero convidá-los para ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Bem estranho para mim como o culto estava começando, porque não era Sim, desse jeito que a gente estava sim, habituado. sim. Quando ela começou a cantar, eu vi o que eu tinha visto Incrível. anos passados. E aí, E pastor, aí como eu disse para minha esposa: Nós viremos para cá, porque Deus me mostrou bem antes. Deus me incrível, né, chamou pastor? bem antes. E aí eu passei Ixi. num processo de transição. Sim. Eu era professor da escola dominical naquela O senhor igreja. já era pastor? Não, Não, ainda não, não era não, não, consagrado. não, não. Eu era Entendi. professor da escola dominical lá, então eu participava de manhã lá e de noite eu ia. Mas como eu- é que você fazia, Pois pastor? é, eu ia para À noite a já. noite para o ceia, Sim. não é? Até que fiz o desligamento completo Nossa, e vim pastor. embora. Eu fui aquela reunião foi a primeira minha, Sim, mas era a segunda desse entendi. novo Sim, movimento, né? sim. Então, eu comecei assim. Aqui eu participei
da confecção do estatuto, do primeiro Sim, estatuto, nós fomos uns dos fiadores na época, foi sim, procurado vários fiadores, quando foi para alugar aqui, naquela sim. época que era o do Cruz, eu acho que era o dono, né? É, Aqui. esqueci, É, fugiu da memória. antes era uma Magalhães, eu acho. Magalhães, Magalhães, né? Magalhães, Magalhães. Magalhães. Antes era a transportadora Confiança Isso, aqui, né? isso, Foi isso. bem naquela época, foram chamados vários irmãos para assinar com fiadores que precisavam, né? Incrível, né, E pastor? nós fomos um deles. Aí a gente não tinha nada, mas a assinatura foi lá, foi junto, né? É, E foi se dando, nós fomos servindo a Deus. Eu me lembro que um dia eu estava acostumado a pregar, pregava cerca de 5 mensagens por semana, porque por causa das atividades que tinham muito sim, grandes, né? sim. Pregava na feira domingo pela manhã, todo domingo eu estava lá, de lá ia para a escola bíblica, o domingo era inteiro para a obra, para o reino, e as terças-feiras, quinta-feira, É, sábado, todo o tempo eu estava envolvido. Então, naquela igreja, funcionavam muitas coisas pelos cargos, né? sim, E eu vim sim. para cá e um dia eu fiquei pensando, meu Deus, qual cargo que eu vou assumir? Eu preciso ter um cargo, porque eu pensava que as coisas funcionassem assim, né? Aí eu marquei um dia, já era aqui, já tínhamos saído da feja, já era aqui. Eu marquei com o pastor Gedilson, 5 da tarde. Ele me recebeu e eu disse para ele, pastor, eu queria saber que cargo eu vou assumir. E aí eu recebi uma resposta que eu não queria ouvir. Ele disse, Vidal, nós não temos cargo aqui para oferecer para ninguém. Eu te conheço. Eu me lembro bem o que ele me disse. Eu te conheço, mas aqui pouca gente te conhece. Eu não posso te empurrar goela abaixo, assim mesmo ele falou, Sim, sim. para as pessoas. Uhum. O que é que tu tens que fazer? Tudo que a igreja já era a comunidade, né? Sim, Primeiro o centro, depois a comunidade, sim. tudo que a igreja estiver fazendo, vai fazer. Naquela época, a igreja tinha comprado o terreno lá da Alferes Costa, Lembro, né? De vez em lembro. quando o povo ia para lá para capinar, para arrumar, e disse: Olha, vamos capinar o terreno? Vai junto. Começou o movimento de grupos familiares. Ele me disse: Olha, vai junto. Eu comecei a participar também dos primeiros grupos. Sim. ah, e assim eu fui caminhando aqui dentro da ceia. Teve um tempo em que a igreja recebeu, eu me lembro bem, o pastor citou, do Pedro Paulo. O Pedro Paulo, ele morava aqui na Cremação e ele ouviu um burburinho na rua dele. Eu E, lembro do lembra Pedro do Pedro Paulo, Paulo? lembro sim. Foi bem, o PP, PP. é, Foi bem, chamava um rolo compressor. isso, exatamente. Aí ele ouviu que o movimento na rua dele, e ele contou assim, que ele foi ver de noite, o que está acontecendo? Nós vamos invadir uma área lá em Ananindeua, lá da Cidade Nova, para aquele lado. Apupá, ele disse, eu vou junto. E ele foi. Chegaram lá, cada um separou o seu lote, né? Sim, E ele ia de vez em quando para lá, para limpar, cercar, colocar aquelas sim. lonas, aquela coisa toda. Passado um tempo, ele disse assim: a igreja aqui estava crescendo, mas não tinha, a expansão única que tinha era de Bragança, Sim, naquela sim, época, né? sim. Pois bem, ou é da Cidade Nova, uma das Não, duas. era, Cidade era, Nova. não, eu creio que era de Bragança, De pastor. Bragança, É, né? É, Bragança, que foi era a primeira, Bragança, foi né? a A primeira. primeira. Foi. Pois bem, ele disse assim: bom, a igreja vai crescer e vai crescer para todos os lados. Eu vou Amém. dar a minha área de invasão Olha para a só. igreja. Ele deu um lote para a igreja. O pastor Antônio É. Carlos, o pastor Gedilson mandou o pastor Antônio Carlos para lá, que comprou mais um dos Sim, poceiros lá, né? E começou a fazer lá o galpão. Mas aqui a igreja não tinha recursos, né? Houve um tempo, eu me lembro de um pastor contando, que ligaram, a vizinha lá ligou, que estavam invadindo a invasão. Já tinha tenda lá dentro. E aí foi feito um movimento aqui, foi construído um galpão, construído uma casinha lá, pessoas foram para lá. Foi entregue para o nosso antigo pastor, para o Davi, por 3 anos ficou com ele, mas nunca conseguiu fazer nada. Depois a igreja retornou de novo, recebeu de volta, e aí ficou aquilo. Alguém vai gente. poupar?
Toda reunião já estava na reunião do ministério, todo ministério, reunião de ministério, o pastor Gedilson dizia: alguém vai para. E o senhor morava Eu aqui em morava na Belém, Sacramento. na Na Sacramento. Sacramento. Eles eram. Pegava 2 ônibus para vir para cá com 4 crianças. Era assim. É, É. Pois que bem, desafio, né, pastor? desafio e tanto. Tem muita história É. nessa trajetória, E aí, assim. pastor, como foi essa reviravolta? Pois bem, aí o pastor Jesus sempre falava que nós íamos começar a obra no Pará, toda reunião, falava nos cultos, falava na reunião do ministério, mas não tinha ninguém. Tinha alguns candidatos possíveis, né? Quer dizer, muita gente boa, sempre se citava os nomes, mas Lembrando, né, pastor, que naquela época não é o que é hoje, né? não, não. Era completamente diferente, Inteiramente diferente. Eu diferente. conto para a igreja lá, vocês não sabem como é que aqui, como era aqui, o É que é que nós recebemos, o que nós vimos quando nós chegamos aqui. Pois incrível, bem, pastor. depois de muito tempo, mais de ano, toda reunião ele falava. Eu fiquei pensando um dia, eu disse assim, criou uma frase que tu vai rir e ficou uma marca minha. Eu disse assim para ele, pastor, se não tem ninguém para ir, eu vou. Essa frase ficou com uma cunhada, eu vou. Eu já escutei essas, Já ouviu, assim, né? já Já ouvi ouviu. muito, até Mas por aqui. por aqui, Se né? tiver ninguém, eu vou. Pô, é porque toda vez que tem um seminário em tal lugar, tem conferência na Igreja da Paz de Santarém, aí eu dizia, eu vou. Enfim, e nesse dia eu disse, eu vou para lá. Poxa, pá, Que, que história. é, eu tinha me formado, eu já era o Sim, contador da igreja, eu sim. estava pegando. Agora, interessante, Júnior, é que Deus, eu fico pensando assim, como é que Deus faz as coisas? Eu É, digo, um dia eu disse para o Senhor, tu é muito esperto. Tu é muito sábio. Eu tenho que me render. Tu sabe realmente das coisas lá na frente que a gente não imagina. Olha é, só o que que ele fez. Eu me formei sim. e eu estava à procura de emprego. Eu tinha saído da última empresa, agora montei meu escritório, mas não tinha cliente. Eu coloquei um anúncio no jornal para abrir empresas e tudo mais. Um dia um cidadão me ligou. E aí ele disse: Olha, eu moro aqui no Pará, eu tenho uma escola, eu quero regularizar essa escola. E eu disse: Rapaz, eu nem sei onde fica. Eu sou de Pará, só ouvia falar, mas eu nunca tinha ido lá. Ele me disse: Não, me dá teu endereço que eu vou aí. Quando foi um dia, 7 da manhã, ele se largou. 7 da manhã, ele estava lá em casa, com a É, pasta, com os documentos meu dele Deus, pastor. e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar para ele, Sim. para regularizar a escola dele. Passou um tempo em que ele não ia lá comigo, era ruim a comunicação, telefone, essas coisas, e Uhum. eu resolvi ir por minha conta, eu vou acertar. E olha só, gente, o que aconteceu. Aconteceu que Deus me fez andar pelo lugar que hoje eu estou. E o que que acontece? O que aconteceu é que comecei a me apaixonar. Eu dizia para minha esposa, ela era médica, eu tinha formado, Sim. eu disse para ela, menina, tem muitos terrenos, lá é bonito. Eu comecei Hum. a achar tudo bonito. Tem terrenos vazios, tem terreno de esquina, dá para nós comprarmos, montar teu consultório, tá cheio de gente. Tu vai ter um consultório popular, tu vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito bom. Bora fazer isso. E eu me lembro que um dia o irmão Neemias, lembra do Neemias Noronha? Lembro. Ele me levou lá na construção, lá E no a- prédio. Lá no prédio que o Sim, pastor Antônio Carlos com sim. o Davi Alfaia e tudo Uhum. mais construíram, né? Equipe boa. Equipe boa. O É, Davi, um tempo desse, uns 2 anos, me fez uma visita. Foi que lá comigo. legal. Foi. Pois bem, quando eu cheguei lá, eu senti no meu coração que ali seria uma Seu grande lugar. igreja. Eu senti Nossa, uma alegria assim, profunda dentro de mim. E eu disse para o irmão Neemias, aqui vai ser uma grande igreja. Eu que, não le- sabia que Deus me conduziria para lá. que legal, pastor. Que história. É, Eu me recordo, inclusive eu lembro até do primeiro carro que o senhor comprou, um Gol sim, vermelho. vermelho. É, eu lembro É, desse vermelho. carro que o senhor tinha. E assim, pastor, e como foi a reação da pastora? Ela topou com o senhor de Pois bem, boa? Teve algum. Não, não vou, não, vamos ver. o Mini primeiro eu não queria sair da antiga igreja. Até porque eu tô perguntando, porque só era casado, tinha uma Sim, família de 4 crianças. 4 crianças. Não era É, tão fácil, né, é. pastor? Quando eu falei de irmos para lá, ela disse assim: Bom, eu vou contigo para onde tu fores. Né? Eu vou contigo para onde tu fores. Mas a maior luta foi com as crianças. Imagina, É, pastor. a Glenda,
a Paula, o Tiago, a Glenda dizia: não vou deixar minha igreja, não vou deixar minhas tias, aqui sempre teve uma estrutura boa, não vou, Sim, nós não vamos, nós não vamos. meu Deus. E eu fiquei assim, entrei em crise. E dúvida também, surgiram muitas Sim. dúvidas sobre se era um chamado de Deus mesmo, ou se era algo do meu coração apenas. Eu fiquei com muita vontade de desistir, de dizer que eu não ia mais. Eu me lembro que eu fiz uma viagem, a Rubeni foi para um congresso em São Paulo, congresso de médicos. Meu irmão era pastor lá. Eu disse, eu não vou contar nada. Isso foi, eu acho, no mês de agosto, e eu iria para lá no mês de novembro. Então eu disse, só comigo, eu vou ficar calado e vou pedir a Deus que o Senhor use meu irmão para confirmar essa chamada. Passamos 10 dias lá. Meu irmão não deu uma palavra a respeito, também não toquei no assunto. E eu fiquei um tanto quanto decepcionado. Um dia ele disse assim para mim: mano, tem uma irmã com quem eu oro de vez em quando. Ela é uma brasileira de origem russa e é uma mulher muito usada na mão de Deus. Aí eu disse: é agora. Vou aproveitar, né? Deveria falar comigo. Vai confirmar que eu devo ir para a obra Sim. mesmo, que eu devo abandonar tudo e seguir em frente. Foi uma maior decepção. Sem dizer sem nada, sem nenhuma palavra. E, assim, quando o meu irmão foi nos levar no terminal, nós fomos de ônibus, eu contei para ele, meu mano, preciso que tu ores por mim, porque eu vou iniciar uma obra lá pela nossa denominação, e assim, não tenho experiência, não tem ninguém, vou começar praticamente do zero, preciso que tu ores por mim. Eu me recordo que o outro dia, um daqueles cultos que a pastora Dagmar, acho que faz até hoje nas quarta-feira, o pastor Adailson, que já estava lá em Bragança, é isso, Sim. ele já estava lá, ele me deu carona. E eu disse, agora eu vou ouvir. Vou perguntar do pastor Adailson como é que se deu a chamada dele. E foi outra decepção. Eu queria que tivesse escrito nas estrelas. Nada de ser escrito Não nas é estrelas. fácil, né, Não, pastor? não. Não é fácil. Mas olha só, como eu tinha dado uma palavra que eu iria, um dia eu entrei no escritório, no meu escritório, eu fiz uma coisa muito louca. Lá só tinha escrivaninha e um sofá e uma cadeira. Eu peguei um papel, eu me ajoelhei, eu orei, eu peguei uma caneta e eu disse assim: Senhor Deus, eu estou indo para o Pará para cuidar dos teus filhos. Amém. Eu quero que o Senhor cuide dos meus. Sim, Eu amém. estou assinando aqui. Eu assinei. Eu não sei se eu tenho esse papel, mas eu assinei. Deus, Eu pastor. disse, Senhor, eu estou assinando aqui, crendo que tu também está Uhum. assinando. Cuida dos meus filhos. Senhor, eu cuidarei dos teus. Não deixa que nenhum dos meus filhos se perca. Porque se eu Amém. perceber que um se perca, tu vai me perder também para a Amém. obra. Eu assinei e nós estamos debaixo dessa graça Que até hoje, testemunho, para a pastor. glória de Deus. Quantos anos já, pastor, ali? 21, vai fazer 28, dia Nossa, 29 de novembro, para a glória de Deus. pastor, que história. Eu, né, assim, eu sou morador do município de Ananindeua. Para quem não sabe, Ananindeua fica na região metropolitana Por do nosso estado. falar nisso, é bem pertinho, viu? É bem pertinho, é verdade. Linha É bem reta. linha reta, realmente é bem perto. É, É, a Ananindeua nos últimos anos cresceu muito, tanto muito. é que é o segundo, né, colégio eleitoral, o Sim, segundo maior, pede para a capital. sim. E eu tenho percebido que nesses últimos 8, 10 anos cresceu E a demais, cidade melhorou bastante. melhorou bastante, É, né? A gente consegue deslumbrar nos nossos sim, olhos o potencial daquela cidade. E continua sim. crescendo, ainda tem, Continua. né, pastor? Ainda tem alguns anos aí que vai crescer muito É. mais. Como é que o senhor consegue lidar com o crescimento da igreja? Haja vista que quando o senhor foi para lá era uma coisa, É, agora mudou completamente, é, né? O povo cresceu cresceu. também, cidade mudou, enfim. Como é que o senhor consegue agora adaptar? Até porque nós tivemos há uns tempos atrás, alguns 4 anos atrás, uma pandemia. Sim. E como é que o senhor está conseguindo nessa sua nova fase lá, pós-pandemia, lidar com o crescimento também da igreja? Vamos lá, deixa eu falar sobre a pandemia. Fale. A pandemia foi.
algo terrível para todo mundo. Verdade. Eu estava bem encorajado, mas eu tive um dia de terror. Nós íamos fazer um casamento comunitário. Eram 14 casais. Quando estourou, quando surgiu a notícia da primeira contaminação aqui, que por sinal foi a Ananindeua, né? A pessoa, Né? uma moça, me parece, Foi. né? A primeira pessoa que foi contaminada, parece-me que foi lá. Era de lá, né? Veio do sul, e enfim. E eu ouvia nessa época como uma rádio que não toca música, era só notícia, e eles falavam muito, e eles metiam o terror. Uhum. E o casamento seria nessa semana, uma semana depois, eu acho. Eu fiquei com tanto medo, porque tinha idosos, os pais, pessoas que já estavam Nossa. vivendo há muito tempo, 15, 20 anos, e seus pais estariam Sim. na Cerimônias. na cerimônia, né? E uma das coisas que se falava é que os idosos com comorbidade eram as pessoas que iam sofrer mais, com risco de morrer e tudo mais. Eu tive um dia de terror, de pânico. Eu tinha um grupo no WhatsApp. Eu disse para o pessoal, para todos os casais, não vamos mais ter casamento. É muito arriscado. A gente vai deixar Nossa. passar essa pandemia para poder nós realizarmos. Teve um cidadão que me chamou de tudo que não presta, me Meu, disse que eu não era homem, que meu, ia me processar e não sei o que meu mais. Deus. Eu fui para casa com medo. Nesse dia eu fiquei com medo, por causa da vida deles, a minha responsabilidade. Mas eu fui orar também. Quando fui lá para as 2 horas da manhã, eu me recuperei de novo. E naquele mesmo momento eu mandei mensagem, pessoal, vamos fazer o casamento assim. Fizemos o casamento. E aí os templos fecharam, logo depois fecharam. Eu me lembro que ao último culto, o Geraldo Guimarães Sim, cantou cantou. lá pela manhã. Puxa, No pastor. dia seguinte, estava tudo fechado. E foi Nossa. terrível. E agora, meu Deus, eu fiquei pensando como é que eu vou pastorear esse povo. Sim. Nós tínhamos células, cerca de 60 e tantas células, e o povo espalhado na cidade. E agora, meu Deus, como é que vai ser? O que é que eu fiz? Eu comecei a fazer lives no Facebook. E eu disse, meu Deus, é o que eu posso fazer. Eu não tinha experiência nenhuma. Lá no nosso quarto, eu comecei a fazer live todo dia, de 11, de 23 à meia-noite. Eu comecei a ter alguma audiência. O povo começou a participar. Eu comecei a convidar, inclusive, alguns pastores. O pastor Eliseu, na época, Sim, ainda estava ele estava no Canadá, eu acho que ainda estava no sim, Canadá, estava assim. sim. O pastor Gedilson também participou. Um amigo meu que é pastor dos Estados Unidos participou, Moisés. Eu chamava gente assim, e de lá eu ministrava, encorajava e dizia para as pessoas que a gente tinha que ter esperança, tinha fé em Deus, nós temos Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos salvar. Amém. Enfim, eu comecei também a pensar o seguinte: eu tenho uma máxima comigo, Júnior. Eu digo que em qualquer circunstância nós temos duas opções de pensar e de agir. A primeira, diante de um problema, é esmorecer, ter medo. A segunda é olhar e dizer: tem alguma coisa positiva nisso? Eu digo para qualquer situação, eu digo não, eu já tenho, é só não fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, eu posso ter o sim que eu tanto quero, né? Então, eu vi também na pandemia uma oportunidade de ministrar a palavra para os filhos daqueles irmãos que não iam para o culto. Está todo mundo trancado em casa. Sim. Eu comecei a mandar mensagem e dizer, pessoal, agora vocês vão fazer célula familiar. Todos vão fazer células da sua família. Vocês estão em casa. Eu Sim. comecei a escrever, mandava PDF para eles, e eles Nossa, faziam que as células. Pessoas aceitaram Jesus nessa época. amém, Nós pastor. estávamos muito endividados. Acredita? Que seja por medo, sei lá por quê. Gente que tinha até nos deixado começou a mandar oferta. Nós pagamos Amém. todas as nossas contas naquela Amém, época, pastor. na época Amém. da pandemia. A Amém. maior dificuldade foi quando abriu. Quando começou a abrir, o povo com medo, Pois o povo não é. vinha. Podia ter 10 pessoas, podia ter 30 pessoas. Quando tinha 10 pessoas, podia abria para 10, 30. Eu fazia 3 reuniões. Fazia um link, preenchia lá e Incrível, assim eu né? fazia. Bem, mas quando abriu totalmente, tu acredita que até hoje tem gente que não voltou? Teve um Acredito, grupo de pastor. pessoas que não voltaram, com medo. Esse culto que o senhor participou hoje, de Pois quarta-feira, é.
esse culto pós-pandemia, ele não é mais o mesmo. Não é. Não é, ele não consegue, né? A gente vai fazer um trabalho ainda para ver se Recupera, né? recupera, Traz de porque volta, né? exatamente, porque ele não voltou mais a ser o mesmo que era todas as Isso. quartas-feiras. Nós sofremos muito. Um templo vazio. Tinha aquele grupo de irmãos. Teve uma célula de jovem e uma célula de casais que não se desfizeram. As outras todas se acabaram. Nossa, Todas se só acabaram. teve que recomeçar então, Tudo, pastor. tudo. E nós estamos recomeçando. Sim, Mas graças a Deus, agora a gente já vê o templo lotado, os outros templos também, a composição já é de gente também, de gente glória a nova, Deus. as coisas começaram a voltar para o lugar. Mas Glória a foi Deus. bastante difícil. E aí Imagino. também respondendo a tua Uhum, pergunta, eu não tenho condições de pastorear todas. sim, E Deus foi me dando graça e entendimento que eu precisava observar no grupo que estava comigo aqueles que têm chamada para a obra. entendi. Quando era só eu, pastor, ficava uma fila de pessoas que iam para falar comigo. A Lucideia, que hoje é a esposa do pastor Celso, que era meu auxiliar, ela disse assim para mim: pastor, o senhor precisa de uma secretária. Contrate uma secretária para fazer essa agenda. Eu fico esperando aí 2 horas. É melhor que faça uma agenda, vem numa hora, vem outra, e o senhor vai atendendo sem nenhum problema. E aí ela mesma indicou a Dulce. A A Dulce Dulce. foi para lá. Eu me emociono, Amém. porque a Dulce é uma Amém. bênção, um Amém. presente de Deus Amém, para a pastor. nossa vida. Amém. Foi alguém que Deus chamou. É Sim. interessante que a Dulce não fui eu que ganhei, Uhum. foi o marido. Eu ganhei o marido porque ele queria me explorar. Ele tinha um restaurante. E ele estava com problema, o contador, ele estava com problema com a Cefa, com Uhum. o governo e tal. Aí ele pensou assim, ele disse isso, mas esse pastor tem jeito de que é legal, ele é metido a ser bom, e não sei o quê, bondoso, né? Então ele vai trabalhar de graça para mim. E ele pegou a pasta num culto de quarta-feira, foi lá com uma pasta azul debaixo do braço, aquela de elástico, e ele disse, eu queria que o senhor resolvesse os problemas para mim. Eu disse, tudo bem. Participa do culto. Quando terminar o culto, eu falo contigo. Esse dia eu não sei o que eu preguei. Eu só sei que ele aceitou Jesus naquele dia. Amém, pastor. Olha E só, está né? até hoje lá. E Amém. ele levou a esposa, a Dulce. Uhum. Uhum. A Dulce começou a trabalhar conosco. E eu comecei a perceber que a Dulce tinha chamada de Deus. E hoje ela é a vice-presidente da igreja. Então, Amém. o Senhor foi me dando graça e verificando que eu não podia pastorear sozinho. Sim. Hoje nós temos 13 pastores lá, tem 2 lá em São João do Caru, Olha e só. que cooperam conosco. Cada igreja tem um pastor. Quantas igrejas são, pastor? Em Ananindeua tem o templo da Arterial Sim. 5, que é a Uhum. sede, tem o templo da Cedo Icuí, que é próprio, é o segundo Amém. templo próprio, Só. o templo da Três Corações, que nós construímos, não é nosso, mas nós Sim. construímos em 34 dias de trabalho corrido, foi uma coisa muito Deus, louca, pastor. é a melhor estrutura que nós temos. Nós temos o templo do Paá, e nós estamos construindo agora, nós estamos já na laje, Amém. nós vamos fazer um templo para 100 pessoas, não é grande, mas nós estamos lá construindo. Então, em Isso. Ananindeua são 4, um em Marituba e um em São João do Caru. São João do Caru, o templo também é próprio. Nós ajudamos a comprar um dos terrenos Amém. e o pastor lá, ele pegou uma herança que ele teve, investiu lá e construiu um templo muito bonito. Que Um templo que história. é realmente muito bonito, confortável. Enfim, então são 6, né? 5. São 4 em Ananindeua, um em Marituba e um em São João do Caru. Poxa. 6 no total. Quais são as perspectivas, pastor, para 2026, esse decorrer de ano? O que o senhor tem para nos dizer a respeito do crescimento da igreja? Já visto que o senhor tem células, né? Sim, E sim, como é que está para esse ano, para o ano que vem? Como é que o senhor está planejando esse crescimento? Porque, como eu lhe falei, a Ananindeua vem crescendo, sim, né? E a demanda automaticamente para a igreja também vai sim, ser, não é, sim. pastor? Olha só, a cidade é grande, só perde para Belém. Sim. É a segunda maior cidade do nosso estado. O sistema viário não é bom. Está Uhum. melhorando, mas não é bom. Então, o que é que há muito tempo tem na minha mente? De nós termos 10 templos em lugares estratégicos da cidade, Amém, pastor. lugares mais povoados. Hoje nós estamos do lado de lá da BR-316. Eu penso em passar para o outro lado,
plantando células, começar com as células e depois estabelecer templo e aí sim ter esse corpo Sim, visível que nós chamamos de igreja. O pessoal chama de igreja para os templos, né? sim. Tem 2 lugares do nosso lado lá, que é assim, um fervilhar de gente, que é o 40 horas. Muita gente. E nós já temos um bom povo. A igreja do Icuí tem várias pessoas que moram, congregam lá na ceia do Icuí, mas moram lá no No 40 40 horas. horas. Eu tenho orado para que Deus levante alguém e nos dê os recursos para nós Amém. iniciarmos o trabalho lá. Já temos células para lá. Olha só, a pastora Dulce era líder da igreja da Três Corações. Uhum. Agora ela voltou para a sede para estar Sim, junto comigo. sim. Só que ela morava lá na igreja, agora ela está morando no distrito. O distrito é outro fervilhar de gente, É milhares de pessoas verdade, moram pastor. ali Moro próximo ali. e cresceu muito. Então também sempre tive um sonho de ter, nós até tentamos já ter uma igreja ali. A pastora Dulce, ela está morando num condomínio. Ela estabeleceu uma célula lá na casa dela. Hoje essa célula já reúne 30 pessoas e Amém. nós vamos iniciar uma igreja. Eu não sei Amém. se ainda este ano, mas eu acredito que no ano que vem nós teremos mais um templo lá, lá no distrito, com a É, pastora Dulce e o Sérgio vou sendo para lá. os nossos líderes. Lá Vou para lá, pertinho, viu? Lá pertinho. perto Vou da para lá. Independência, por ali. Que Viu? meus amigos não escutem, né? Mas eu Pois vou para é, né? Pois é. Ah, então há lugar para todo mundo. E eu fico pensando que a gente precisa cobrir a cidade. Teve um dia, Júnior, uma coisa que quando nós fomos iniciar o Templo dos Três Corações, Uhum. eu acho que eu já conversei com o pastor sobre isso, senão ele vai saber por aqui. Olha só, um dia eu conversei com ele e disse para ele, pastor, nós só tínhamos o templo da Arterial 5. Pastor, para o bairro nós estamos bem localizados, mas para a cidade nós estamos muito mal localizados. O melhor lugar para nós termos um templo é ali na Três Corações. Bora iniciar um trabalho lá? Isso faz muitos anos. Faz mais de 15 anos. Nossa. Faz uns 20 anos, mais ou menos. 20, 21 anos, Sim. por aí. E ele me disse: vamos, vamos. E desde então eu comecei a profetizar que nós teríamos um templo ali na Três Corações, que é a rua principal da entrada Sim. da Cidade Nova. E também, depois de um tempo, eu comecei a dizer que o nosso templo seria o primeiro para qualquer pessoa que entrasse na Cidade Nova. O Ali primeiro já templo é. seria o nosso. Eu comecei a dizer de púlpito isso. A gente Amém. não tinha a menor condições. Um dia, eu me recordo que a pastora Sueli, que fez uma aliança comigo um tempo, estava comigo e eu vi tinha uma danceteria. Eu passava lá e comecei a dizer, Senhor, eu quero que feche isso aqui. Por quê? Porque era bem localizado, lajotinha verde, parecido com as cores da igreja. Eu disse, meu Deus, é o lugar para nós. Agora tá aqui, tá alugado para uma danceteria. Senhor, faz fechar. Faz fechar. Fiquei orando. Orei Amém. por 9 meses. Fechou. Eu passei e eu via a placa de aluga-se. Eu vou lá. Eu fui lá, conversei com o proprietário, era R$ 1.200. A gente não tinha esse dinheiro. A igreja não tinha dinheiro. Eu me lembro que a pastora Sonia estava assim, a uns 20 ou 30 metros de mim. Eu saí para ligar para o pastor Gedilson. Estou te contando isso, porque isso é muito importante Claro, para a pastor. visão da igreja, Claro. a minha visão para a cidade. O Sim. que aconteceu ali foi algo sobrenatural. Olha só, liguei para o pastor Gedilson, era um sábado. Eu disse, pastor, encontrei o lugar para iniciarmos o trabalho aqui na Três Corações. Não era bem na Três Corações, mas era uma rua que de lá a Três Corações está bem na Dá frente. para ver. É, dá para ver tudo lá, de Sim. lá. O movimento, enfim. E aí eu disse para ele, pastor, encontrei. O meu celular não é esse celular moderno, né? Era um pequenininho. E eu mandei uma foto para ele, pastor, olha só, é a nossa cara, pastor. É R$ 1.200. Ele disse, o que é que tu precisa? O que é que tu queres, pastor? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso que o senhor me ajude em oração. E eu preciso que o senhor me arranje dinheiro para eu fazer o aluguel. Aí, Júnior, ele me disse uma palavra que, primeiro momento, eu fiquei aborrecido, eu fiquei muito magoado. Isso magoa, né? A pastora Dulce e o pastor Celso, que já era pastor, estavam no escritório esperando uma resposta minha. Sim. E aí, ele disse assim para mim, Vidal, a Nanindeua é responsabilidade tua e da tua igreja. O primeiro momento é aquilo que eu te falo, que eu acabei de falar. A gente tem duas maneiras de ver as coisas.
uma negativa e uma positiva. O ser humano, via de regra, pega logo a Sim. negativa. Então eu fiquei aborrecido, achei que uma coisa muito negativa. Poxa, o pastor não disse nem que ia orar por mim, Sim. quanto mais mandar dinheiro, Sim. nada. E aí, antes que eu chegasse com a pastora Sueli, meu coração mudou. Quando eu me encontrei de novo com ela perguntou: e aí, o que é que o pastor Jadilson disse? Eu disse: pastora, ele disse que a cidade é minha. Ele acabou de entregar a cidade na minha mão. Amém. Eu liguei para o pastor Celso, para a Dulce. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu disse para eles. Eu acabei de receber do meu pastor autoridade sobre esta cidade. Ele disse que a cidade é nossa. Então nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Amém. E eu nunca contei assim, com mágoa. Sim, sim. Contei com alegria, Sim. dizendo que naquele dia foi uma palavra profética. Então eu tenho uma visão de, enquanto vida, eu não penso em me aposentar. Amém, Eu não pastor. penso em me aposentar. Amém, amém. Eu sei que um dia vai acontecer, né? Sim. Mas eu penso, se eu sair da direção da igreja, aonde eu estiver, eu quero pregar o evangelho. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu Amém. quero ser como aquele que, mesmo na velhice, continua dando fruto. Amém. Então, hoje a visão é essa: termos 10 templos na cidade, em lugares estratégicos, para facilitar o acesso das pessoas. Hoje eu falo muito de evangelismo. Deus me deu uma maneira de evangelizar. Eu estou começando a treinar, retreinar de novo a igreja para esse para o evangelismo. Nós estamos focados em ganhar pessoas para Jesus. Sabes que nós temos encontro de casais com Cristo. Sim, Nós sim. estamos preparando o 19º encontro. O Amém, que que pastor. acontece? O pessoal, nosso povo, muitos foram ganhos através do encontro. Mas o que que acontece? Muitos convidam crentes das outras igrejas. Eles vão, eles gostam, dão testemunho e ficam felizes da vida. Alguns dizem até que vão migrar para lá, mas vão embora para as suas igrejas e lá ficam. Eu estou dizendo para eles, pessoal, vamos convidar gente que não conhece Jesus. Vamos Sim. convidar seus amigos, parentes, vizinhos, Uhum. patrão, empregado, transeunte, motorista de aplicativo, Sim. todos que não conhecem Jesus. Eu digo, vamos lançar a rede aonde os peixes estão. Verdade, Vamos fazer isso. E verdade. se nós não pegarmos nenhum, nós temos a consciência de que nós Sim, jogamos no lugar certo. É porque com Deus não quis que a gente certeza. pegasse. Com Não é? certeza. Mas assim, eu vou pegar aquele que já foi pego? Vou pescar o peixe que já foi pescado? Não, Não, não. algo maior, né, pastor? Tem que ser algo maior. Então, eu tenho falado isso direto. Teve um tempo que alguns diziam assim: pastor, o senhor só fala do ECC, só fala do ECC. E as células? E as células? Ficou bravo. O senhor não fala mais. Agora eu estou falando das células, estou falando do evangelismo e eu estou casando o ECC com o Amém. evangelismo. Eu vejo como uma estrutura e uma estratégia poderosa para nós Sim, ganharmos muitas pessoas para o sim. Senhor Jesus. O ECC, eu escuto muito esse de Ananideu. Eu participei de um tocando. E quando eu fiz agora, o último agora, Aham, aqui, o nosso. E lá, direto, o pessoal falando, já vai começar esse ECC de Ananideu, já vai começar esse ECC de Ananideu, é. faz aquela ponte, vamos Sim, para lá, e sim. não sei o que, eu acho muito bacana. Pastor, você sabe que eu tenho reparado, eu tenho É, conversado com outros pastores, e todos vocês, esse aqui, se eu não me engano, Voz da Consciência, oitavo episódio, né? Nono episódio hoje, então, eu conversei com alguns colegas seus, e o que eu tenho percebido é que são histórias diferentes, sim. né? Todas histórias maravilhosas de superação, de fé, de persistência, de paciência. Mas eu queria saber do senhor, até para o senhor falar para as pessoas que estão nos assistindo, como o senhor lida com os problemas no ministério, né? Haja vista que o senhor é um pastor, o senhor feito de carne e osso, Sim. o senhor tem um coração, o senhor tem um sangue que bate no seu coração, tem horas que ferve, né? É, Então, como é que o senhor lida para as pessoas tomarem decisões, para elas confiarem em Deus, para elas saberem que o certo a seguir, o caminho certo a seguir, como é que elas vão ter que ter essa luz, né? Porque o senhor contou várias experiências sim. suas, várias histórias suas, nenhuma foi fácil, todas Não, todas, desafiadoras, todas. né? E o senhor teve
né, alguma coisa que o senhor se concentrou, se ligou para tomar a decisão certa. E eu queria que o senhor falasse olhando para essa câmera, para essa lente da verdade que é a sua, e explicasse para o nosso povo para tomar a decisão certa. Bem, é assim, nós tratamos com o espiritual, Amém. nós tratamos com o eterno. Nós sabemos daquilo que nós podemos ver, ouvir e tocar. Mas o que vai acontecer daqui a pouco, nós não sabemos. Então, eu trabalho para Deus. Ele é o meu patrão. Ele é o meu dono. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu converso com ele. Eu falo com ele. Eu digo para Deus: Senhor, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Qual é a sua vontade? Amém. Eu sempre pergunto. E eu digo para o Senhor. E eu sempre digo para quem me faz esse tipo de pergunta: como tomar as decisões? Eu apresento ao Senhor. Eu aprendi nas Escrituras Sagradas e nós temos que levar tudo a Deus. Eu digo: Senhor, o Senhor pode mudar o meu coração. O Senhor pode me fazer pensar totalmente diferente do que eu estou pensando. Mas enquanto o Senhor não fizer isso, eu vou lutar por isso que está dentro da minha mente. Se for a sua vontade, o Senhor vai fazer com que as coisas funcionem. O Senhor vai abrir a porta. O Senhor vai abrir possibilidades para que eu siga em frente. E quando não for sua vontade, o Senhor vai me bloquear e o Senhor vai mudar o meu coração, seja através da palavra, a palavra direta, seja através do conselho dos outros pastores. Nós tivemos uma situação, o ECC, por exemplo. Quando foi para implantar o ECC, eu conversei com o pastor Gedilson. Ah, sim, outra coisa. Eu sempre que vou fazer alguma coisa maior, eu consulto o pastor Gedilson. Eu conto para a minha igreja que um dos motivos do meu sucesso, um dos segredos do meu sucesso, é a minha total obediência e respeito ao pastor Gedilson. Amém, Um pastor. dia eu disse para ele: pastor, eu escrevi uma carta para ele. Eu entreguei essa carta lá em Salinas, eu estava num evento de casais. Eu escrevi uma carta e escrevi para ele. E disse para ele: pastor, se o senhor considera que eu tenho algum sucesso, pode dizer que o sucesso é seu. Pode dizer que foi o Senhor, Pastor. que Deus falou ao seu coração, que o Senhor tem uma participação ativa nisso aqui. E sempre que eu vou fazer alguma coisa nova, grande, eu converso com ele. Eu falo, Amém. recentemente eu estive aqui conversando com ele com uma situação inusitada. Falei com ele, expliquei para ele, não falei ao telefone, falei pessoalmente. Ele me ouviu, ele me deu o parecer dele e eu estou debaixo dessa Amém. palavra. Quantas vezes o pastor Gedilson foi usado por Deus, a pastora Dagmar também, quantas vezes? E quantas vezes também em conselho com os pastores, Sim. compartilhando com eles. Eu tenho posições muito firmes, eu sei defender minhas teses, Amém. mas quando Deus não está nas minhas teses, Ele usa alguém para me dobrar. Às Amém. vezes, contrário à minha vontade. Sim. Eu me lembro da implantação do Nós temos tempo ainda? Temos? Temos. Ok. Fique à vontade, pastor. Implantação do ECC. Eu tinha conversado com o pastor Jair, eu caminhei para cá 6 anos seguidos, sem faltar uma única segunda-feira. Às vezes a Rubeninha não podia vir, mas eu vinha. E eu trouxe muita gente para fazer. Nós trouxemos mais de 100 casais para fazer ECC aqui. E aí eu disse ao pastor, conversei com a pastora Dagmar, conversei com o Gatti, conversei com o pastor Gedilson. Pastor, vamos implantar o ECC. Vamos. O Gatti me encorajava muito. E aí, de vez em quando, e aí, Vidal, quando é que vamos implantar o ECC? Um dia eu encontrei, isso foi em 2011, eu acho. Deve ser 2011, por aí assim. Porque nós implantamos em 2013, então foi em 2011. Eu encontrei uma data em que o ECC terminaria no mês de junho. Olha, terminaria no dia 11. Dia 12 era segunda-feira. As nossas reuniões eu escolhi para ser na terça. Então eu pensei, olha, 8, não, 9, 10 e 11, o nosso primeiro ECC. 12 é o dia dos namorados. Os casais passaram por um fim de semana maravilhosos. E eles vão curtir o Dia dos Namorados um dia depois desse ser. Vai ser poderoso. Quando for no dia 13, a gente faz a avaliação. Puxa. E aí, para mim, isso estava certinho no meu coração. Eu vim para cá na segunda-feira, conversei com o Gatti e ele disse: Vidal, é isso aí. Vamos lá.
estou contigo. E pastor Dagmar também. E aí só que eu coloquei no meu coração, Júnior, assim, eu vou reunir o conselho de pastores Uhum. e a palavra que eu quero de Deus é uma palavra unânime. Senhor, Amém. não serve outra. Só serve se for unânime. Se for unânime é o Senhor. Se não for, não é o Senhor. Amém. Eu fiz uma reunião extraordinária no outro dia, na terça-feira seguinte. E eles foram para lá. Minha sala é pequena, ficou lotado de pastores lá. E eu expus para ele, e eu com muito fervor, vamos implantar, vamos ganhar muita gente para Jesus, vamos cooperar com Deus para o bem das famílias e tudo mais. E eu tenho a data, e eu peguei e disse, nós vamos implantar o ECC no dia 9, 10 e 11 de junho do Amém. ano que vem. No dia 12, eles estarão curtindo o É depois do fim de semana. que No dia 13, a gente vai receber os testemunhos dele. Né? Agora eu disse para o Senhor que se ele está nesse negócio, daqui vai sair uma palavra unânime. Eu quero ouvir vocês. Juninho foram unânimes Nossa. em dizer não. Todos disseram assim, pastor, vamos implantar sim. E a... Estamos com o Senhor, mas não nessa data. Hum, Nessa data não. Rapaz, eu fiquei, meu irmão, uma camisa de força. Meu coração queria sair pelos olhos, por qualquer lugar. Eu tive vontade de usar o meu poder, o poder que o estatuto me dá. sim. De dizer para ele, vocês não têm visão, rapaz, vocês não estão me acompanhando. Me deu vontade de. Incrível, pastor. Incrível, incrível. Mas aí eu disse para eles, mas eu falei com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero uma palavra unânime. Eles foram unânimes em dizer Não. sim para implantar, Sim, mas não naquela na data que eu data. queria. Eu digo, então, eu fui para casa, quase não dormi nesse dia. Terrível. Não sei, não foi medida a minha pressão. Mas deve ter ido lá, muito lá para cima. Uma certa tendência de aumentar a pressão. Puxa. E antes de dormir, eu orei, Senhor, eu falei isso. A minha vontade é essa, de meter o pé pelas mãos, de dizer um bocado de coisa para esses homens que não têm visão. Essa era a minha vontade. Mas eu disse, Senhor, que saísse uma palavra unânime, era essa. Então eu estou lutando contra a minha vontade. Eu me submeto à tua vontade. Eu entendo que a palavra que saiu dos nossos pastores é a tua palavra. Nós vamos implantar, mas não nessa data. E aí eu chamei a pastora Dagmar, ela foi com todo o staff daqui, fizemos uma reunião e fizemos um planejamento para depois de 1 ano e meio. E nós realizamos o primeiro ECC Nossa, no amém. mês de setembro de 2013. 2013, no mês de setembro, Amém. perto do meu aniversário, que eu faço no dia 15. E graças a Deus, de lá para cá, Deus tem feito coisas maravilhosas. Amém. Então, algumas das decisões que eu tenho tomado têm sido assim. Eu não Sim. tomo decisão sem orar, Sozinho, né? sem consultar o Senhor. Uhum. E muitas delas, consultando o pastor Gedilson e Uhum. também o conselho de pastores. E Amém. Deus tem sido comigo. Eu dou graças a Deus. Um dia, uma irmã chegou comigo e disse assim, pastor, o senhor sabe tudo. Hum. O senhor se acha isso e aquilo, a gente ouve essas coisas, né? Mas me disse um monte de impropério, um bocado de coisa. Eu fiquei olhando para ela. Eu disse, eu acho que tu tem razão. Mas tem uma coisa que você vai ter que aceitar. É para a graça de Deus e para a glória de Amém. Jesus. Aquilo que eu coloco a mão funciona. É o Amém. segredo. É o Senhor comigo. Não Amém. tem outro segredo. Não sou eu. É o Amém. Senhor Jesus. Então eu olho para o futuro. E se Jesus não voltar dentro dos próximos anos, nós vamos ganhar muita gente para o nosso Deus. Amém, Nós pastor. vamos exportar obreiros para outros municípios. Eu já estou pensando. Ah, nós estamos indo mais. Já fomos para Marituba. Então, depois de Marituba, nós temos ali Benevídeos, nós temos Santa Isabel, nós temos Santa Bárbara, e nós temos municípios longe daqui. Não é? Eu tenho célula lá no sul do país. Eu já fui visitar a nossa célula 2 vezes. Nós temos uma célula com o casal que recebeu Jesus lá conosco, passou lá pela igreja de Capanema, mas foi embora para o Mato Grosso. Eu mando toda semana o estudo para ele, para o Flávio e para a Edivane, Que e legal. eles estão ganhando vários adolescentes para o Que Senhor Jesus. legal, pastor. Então, assim, eu tenho uma visão também para o nosso país. Se Deus me Sim. chamar para outro lugar, eu digo para a igreja, pessoal, eu estou aqui, não sou dono de nada. Eu Sim. fico pensando naqueles. Muitas ovelhas foram embora para o sul, Uhum. por causa de trabalho, Uhum. oportunidade, Santa Catarina, Paraná.
Tem muitas ovelhas minhas, eu vivo em conexão com elas. E tem horas que eu fico pensando também de ir para lá por causa desse povo. Eu já fui 2 vezes em Santa Catarina, em Florianópolis, naquela região ali. Já fui também no Paraná. Uma vez fui lá com o teu falecido tio, o pastor Sim, Carlão. sim. Fui lá com ele por minha conta. Fui 2 vezes lá, uma vez para plantar o encontro com os pastores daqui e outra vez com a Rubeni e eu por nossa conta. E ele nos tratou como se estivesse recebendo o rei. Amém. Foi muito maravilhoso. E minha filha mora hoje em Curitiba. A Paula mora em Curitiba. Mas quando eu Sim. penso em a possibilidade de sair daqui, penso em Santa Catarina. As cidades são pequenas, as cidades são interligadas, tem boas Verdade. estradas. Verdade. Eu fico pensando, se eu ou se qualquer obreiro que tenha chamada for para um lugar desse e começar célula e começar a crescer, daqui a pouco ele se expande para vários lugares. É O verdade. pastor Alex está fazendo isso, Sim, né? Mas sim. precisa de mais gente. Eu fico Campo é pensando, grande, né, Campo é pastor? grande. Eu fico pensando, se for a vontade de Deus, a minha esposa está para se aposentar. Eu Uhum. digo, ah, ela pode, aposentada, ela pode ir para qualquer lugar. A gente não vai perder renda. Sim, Assim, não por sair daqui, por ela se sim, aposentar, sim. sim. Mas nós teríamos renda para nos sustentar. Então eu fico pensando, por amor às almas. Mas enquanto eu não tenho direção de Deus, vou ficar em Ananindeua, pensando também em Ananindeua e ganhar as multidões que estão lá Eu no nosso percebo meio. que o senhor fala com entusiasmo, né? E isso é bom, né? Porque realmente as pessoas precisam ser alcançadas. E é o que eu sempre digo. A nossa igreja, não puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? A nossa igreja, graças a Deus, ela prega muito a palavra. Hoje a Sim. gente vê várias igrejas que falam de cura, principalmente parte financeira e, enfim. Mas, pastor, em cima disso que eu falei, o senhor ganhar almas, esse é o seu maior sonho, seu maior desejo que o senhor sente no seu coração? Ou tem alguma outra coisa que o senhor sonha, pensa em Não, realizar? não. Um dia eu reuni meus filhos. Hum, Eu disse para eles, meus filhos, o único projeto que o papai tem é hum. ganhar alma para Jesus. Amém, Não tenho amém, outro. amém, Esse é meu pastor. único projeto. Amém, pastor. Até o último dia da minha vida. Eu Amém, quero estar falando de Jesus e levando pessoas a Jesus. amém, Por gratidão, amém, porque Ele me pastor. salvou, Ele me Amém, libertou, Ele me amém, fez uma amém, nova pessoa. E eu amém. estou disponível para o que o Senhor quiser. Que legal, pastor. Que É legal. isso. Amém. Pastor, aproveitando nossa palavra, eu queria que o senhor desse uma palavra para o nosso povo, se despedindo e abençoando também esse povo que está nos Amém. assistindo. Por Amém. favor. Eu digo a todos que não existe vida melhor do que uma vida entregue completamente ao Senhor Jesus. Os meus filhos, eu disse várias vezes, estudem, vão para a academia, alcance o maior grau possível, tenham formação e profissão. Mas se Deus chamar vocês, deixem tudo e vão fazer a vontade de Deus. Amém. Porque podemos não ter os bens que o dinheiro pode comprar, mas nós teremos a graça superior de Deus sobre a nossa vida Glória a Deus. e uma felicidade que não tem para comprar em supermercado, em prateleira, em shopping, em sucesso. Então, meu amado irmão, minha irmã, não tenha receio de dedicar sua vida e seu tempo para Deus. Não é necessário que todos tenham tempo integral na obra. Você pode ser um missionário onde você está. Eu ouvi recentemente o testemunho do jogador Jorginho. Sim. O Jorginho dizendo: é o Jorginho, meu Deus. Eu acho que é o Jorginho. Dizendo que. Não, não, pera lá, não é o Jorginho. Não, o que foi capitão. Cafu, Não, não, ele foi capitão da Copa, eu acho que da Copa de 94. Edmilson. Edmilson? Edmilson, Edmilson. 2002. Edmilson. Foi do Edmilson. Ele disse o seguinte: ele estava lá na Ásia, mas ele era um missionário disfarçado de jogador. Ele diz isso no Isso. testemunho dele. Sim. Ele diz que por onde ele passou, ele era um missionário disfarçado de jogador. Nós o conhecemos como jogador. Mas ele conta
que ele ganhou muçulmanos para Jesus. Isso. Você no seu emprego, você é um missionário, disfarçado de um profissional. Você lá no hospital, você é um médico, você trabalhando como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro, como técnico, você é um missionário disfarçado nessa profissão. Você pode ser um pedreiro, um carpinteiro, um ajudante, qualquer profissão, você será um missionário disfarçado nessa profissão. Deus quer te usar onde você estiver. Deus quer que você tenha filhos espirituais e quando você chegar no céu, você possa dizer: Senhor, aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Amém. Que Deus te abençoe. Que mensagem, pastor. Muito feliz da gente ter conversado. O senhor conseguiu me contagiar particularmente, né? Porque às vezes a gente esfria, às vezes a gente vê as coisas acontecerem de uma maneira que os nossos olhos humanos nos enganam, mas conversando com o Senhor, aprendendo com o Senhor, com o seu exemplo, a forma que o Senhor lida com as coisas, é fantástico. Pastor, aqui uma lembrança para o Senhor. Obrigado. Que o Senhor receba com todo carinho. Muito obrigado. Aqui também, não era necessário. Mas muito obrigado. Aqui também? É o iPhone que está aí? Vai trazer. Nós vamos chegar lá, pastor. Nós vamos chegar lá, pastor. Muito obrigado. Poxa, foi um prazer, uma honra de receber. O Senhor tem um carinho todo especial, não só pelo Senhor, mas por toda a sua família. E espero, conto muito, oro para Deus lhe abençoar ainda mais, abençoar seu ministério, guardando o Senhor, guardando a sua família. E que isso é só o começo. Amém. Te amo também, Cristo. Amém, pastor. Amo o pastor Gedilson, a pastora Ruth, a Frida, o Thiago. Amo vocês e sou apaixonado por esta igreja. Amém. E a minha igreja até Jesus voltar. Amém. Queridos, que emoção, né? Que testemunho maravilhoso. Aprendemos um pouco mais. Você reparou que não é fácil. O evangelho, ele não é fácil. Deus nunca falou que seria fácil, mas é possível, desde que você esteja aberto, seu coração esteja aberto, que você esteja conectado com Deus. Chegamos a mais um fim de episódio, queridos. Peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, interaja conosco pelas redes sociais através do @CeiaOficial e queria agradecer imensamente a Deus, toda a honra, toda a glória. Obrigado, Senhor, por tudo. Pastor Gedilson, pastor Tiago Rodrigues, pastor Paulo Ximenes, gratidão. Tiago Vidal, meu amigo, menino é fera. Vocês não têm ideia do que ele luta para que toda sexta-feira nós venhamos ao ar para levar o melhor, a melhor palavra, a palavra de Deus. Igor Gemac, o mago do áudio, a Cris Francês, a nossa assessora, nos ajudando todos os dias. E eu estou com a parte fácil, só apresento aqui, mas para Deus isso tem sido, e para mim também tem sido gratificante. Eu te falei que o Cid Moreira já está no céu, né? Se prepara. Queridos, até o próximo episódio. Forte abraço. Tchau.